Doutor Hamilton Quirino, o senhor me ouve? Tô chegando, tô chegando O aí. senhor consegue me ouvir, doutor Hamilton? Tô ouvindo bem. O pessoal estava dizendo que estava sem áudio. Acho que agora ajeitou. Ah, ajeitou. Que bom. Tudo bem, Hamilton? Tudo jóia, tudo ótimo. Estou vendo vários amigos aí já entrando na live. Leandro Sender, Priscila, Tiago, vários outros, doutor Jonildo. Você vê o seu prestígio, né? Em pleno feriado aí, ó. Feriado. Pois é. Inclusive, isso foi até bom porque a conexão tá boa. Na semana passada nós fizemos sobre seguro fiança locatícia, o senhor até falou que viu. E o Cassiano também. O senhor falou que viu e foi o caos, porque eu não ouvia ninguém, não conseguia ver os comentários, mas hoje não vai ser assim, né? Não, não, vamos lá. Vamos firme hoje. Uhum. Que bom, vai dar tudo certo. Seguinte, Hamilton, vamos falar hoje. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a sua presença. Agora que está todo mundo nos ouvindo, agradecer a Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário, no qual o senhor também faz parte, eu faço parte. Agradecer o Zé Calheira, presidente, Carlos Gabriel Feijó, nosso vice-presidente, né? E queria te dar as palavras aí para as considerações iniciais. Inicialmente agradecer à Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário, através do Zé Caldeira, do, do Feijó, do nosso vice-presidente, né? E de você também por ter convidado e eu ter aceito essa oportunidade, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente, né? Não sei como é que vocês conseguem ter tempo, né? Apesar dessa pandemia, para tanta aula, tanta palestra que tem sido dada. E você está sempre aparecendo aí como mediador. Eu estou aqui à disposição. Que bom, a gente fica muito feliz, muito feliz. Para mim é uma oportunidade enorme, um prazer estar aí de frente com o senhor, que realmente é uma referência para todos nós. E vamos aprender um pouquinho aí do seu conhecimento. Vamos começar falando sobre o histórico. Sei que o senhor conviveu, né, com os personagens aí que redigiram a lei de locações, que criaram os institutos que hoje estão em vigor e que tão bem fizeram para o nosso mercado, e queria que o senhor contasse um pouquinho do histórico, como foi feito isso. É verdade. Eu comecei a frequentar a ABAD, né, em 1990, e você vê que a lei 8.245 é de 91. Exatamente, eu comecei a frequentar a ABAD no auge da discussão, né, sobre então projeto de lei, o anteprojeto de lei, elaborado pelos eminentes Geraldo Beire Simões, o Pedro Cantizano e o Silvio Capanema, né? E nesses debates, né, nós tivemos a oportunidade de ver a lei sendo feita, né, sendo redigida, sendo discutida. E o Geraldo Beire ficou encarregado pela ABAD, né, Associação Brasileira de Direitos Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis, ficou encarregado pela ABAD de acompanhar em Brasília, né, a tramitação do projeto. Então ele ficou meses lá em Brasília acompanhando e ele era o porta-voz assim do grupo. Eu tive a oportunidade então de ver o nascedouro desta lei. Na época estava em vigor a lei 6649, né, que é de 1974 79 e que havia todo um desestímulo para a construção civil, dos locadores, porque ela era altamente favorável aos inquilinos, né? E então essa lei procurou ser mais equilibrada, não a favor dos locadores, mas equilibrada. Tanto que fazia parte de uma comissão, né, Associação Nacional dos Inquilinos Intranquilos. É um nome engraçado, mas era uma senhora, que eu não me lembro o nome, muito atuante, e que ia lá para o Congresso e debatia e tudo mais. Então foi uma lei discutida, né, bastante com a sociedade. E se você pegar o final do Código Civil, né, dos últimos artigos do Código Civil, faz uma menção a essa lei como ela continua vigente. É a única lei que tem uma homenagem do Código Civil no final. Fica em vigor a lei 8.245, lei especial e tudo mais. Por que isso? Inclusive, Porque vários institutos, a própria locação é tratada também no Código Civil. A locação de imóveis, a locação até de imóveis em determinadas situações, mas para evitar qualquer tipo de dúvida sobre o que prevaleceria, né, diante da lei geral, que é o Código Civil, ou da lei especial, há um artigo no final do Código Civil que diz que essa lei se mantém plenamente em vigor. É a única lei que é referenciada
homenageada, eu diria, no Código Civil. Esse é o histórico Inclusive uma básico, lei, né? inclusive uma lei muito inovadora, né, Hamilton? Porque ela fala que para correr prazo nas férias, ela dá apelação, tira o efeito suspensivo da apelação, vários institutos que não se usavam até então, né? Exatamente. Então tem até o Luiz Fux, na época, né, fez um dos livros, né, comentário. Ele começou também a frequentar a base nessa época, ainda era juiz de primeira instância, e fez até um livro sobre a, algumas questões relacionadas com a lei do inquilinato, mostrando, né, que ele era processualista, mostrando a evolução, né, da lei do inquilinato na parte processual, né, porque ela dispõe não só da parte de direito substantivo, né, como também da parte processual. Então, trouxe inovações nos dois campos, né? Poderia Então, até ela tem uma chamar de um importância. estatuto das locações, né? Diante do quanto ela normatiza a relação locatícia, né? Exatamente. Então, ela tem uma função histórica, uma função educativa, uma função de estabilização do mercado muito grande. A única coisa que ela não tratou, que na época era em ebulição, né? Quem viveu nessa época sabe bem, os que têm, né, mais idade sabem bem disso. Na época, a inflação era muito alta, né? E a lei previa que seria a questão da renovação do valor, atualização monetária, etc. e tal. Ela não tinha ainda uma diretriz, mas logo depois veio o Plano Real e, através do Plano Real, ficou estabelecido que nenhum reajuste poderia acontecer com menos de um ano. E, com o Plano Real, veio a estabilização da moeda. Então, ajudou muito a lei do inquilinato, porque até então, até 1990, o número de despejos, o número de ação de revisão de aluguel era impressionante. Advogados especialistas em revisão de aluguel, advogados especialistas em despejo, peritos especializados em fazer avaliação de imóvel para fim de revisão. Então, isso foi realmente a lei foi muito importante e realmente pacificou o mercado. E de lá para cá, A passados gente, quase 30 anos, o que foi alterado até hoje? Foi praticamente, né, aquela locação com venda, né, aquela sistema que se pode fazer o imóvel para vender, para fins de venda. E, exatamente. E tem a questão, questões pontuais, né, como vem sim, surgindo de tempos em tempos questões pontuais, mas mais não há hipóteses uma de alteração. liminares, questões realmente de adequação ao tempo, né? Nada diferente Adequação disso, ao né? tempo, mas não tem assim grandes alterações estruturais. Verdade. Uma última pergunta para a gente fechar esse bloco histórico. Você acha que hoje precisa de uma nova lei de locações? Não, eu não vejo necessidade. Eu acho que ela poderá ser alterada na questão que vamos falar mais à frente, a questão da caução em dinheiro, né? Essa questão eu acho que poderia ser a própria caução, que é objeto desse tema de hoje, né? Eu acho que a própria caução ela poderá sofrer alterações para melhorar, né, o Instituto da Caução. Mas fora isso, eu não vejo necessidade assim de alterações profundas. Apenas Tramita no pontuais, né, na Congresso. sua visão. Tramita no Congresso, por exemplo, em função da pandemia, né, a postergação de despesa, etc. E tal, em função da situação atual, né? Mas, assim, em termos de revisão de aluguel, que era uma ação, e a própria renovatória, que havia muito, hoje deixou de haver com a negociação, por causa que o aluguel hoje ele praticamente está no valor de mercado, né? Não há grandes Sim. alterações. Antigamente, com a inflação, você tinha um aluguel de R$ 1.000 e já valia 10 mil, já valia 8 mil. Então, o número de ações era muito grande. Certo. Bom, vamos passar para um próximo tópico, Hamilton, que a gente para tratar um pouquinho da natureza da caução, né? Vamos começar a entrar agora no Instituto, sair de uma conceituação maior, entrar no Instituto, falar um pouquinho da natureza jurídica da caução, das espécies de caução e de características, né, inerentes a esse Instituto. Bom, a caução ela tem a natureza jurídica de um contrato acessório, de uma obrigação acessória. Ela não é a obrigação principal. Se você for pegar o Código Civil do princípio ao fim, você vai ver que a caução aparece várias vezes, em várias modalidades, sempre como garantia, nunca como um contrato principal. Então, ela é um contrato subsidiário, é um contrato acessório, né? E ela pode ser feita, no caso da locação, dentro do contrato de locação ou fora, né? Então, ela pode ser feita através, né, de dinheiro, por meio de bem imóvel ou imóvel, né? E
esta modalidade, que foi uma alteração, inclusive, importante da alteração da Lei 8.245. Por quê? Na Lei 6649, existia como garantias da locação a caução em dinheiro, né, a garantia fidejussória, que não deixa de ser a fiança, e o seguro-fiança, que já existia. Quando veio essa nova lei, foi acrescida apenas, né, quer dizer, foi mantida, né, na redação primitiva, e em 2005 veio surgir a seção fiduciária de cotas de fundo de investimento, que vai ser objeto da palestra do nosso Marcelo Borges semana que vem. Né? Semana que vem. Essa introdução, essa inovação aconteceu em 2005. Mas até então havia apenas caução, fiança e seguro de fiança locatícia, como já era na lei anterior. A diferença é que a caução era em dinheiro e na nova lei passou a ser caução e dividida em dinheiro, bens móveis e imóveis. Então, isso eu queria dar uma paradinha aí para a gente poder, quando você faz essa distinção aí de caução em dinheiro, bens móveis ou imóveis, ele é muito importante porque nem todo mundo sabe disso, né? Então vamos tratar um pouquinho de cada uma delas. Começa falando da caução em dinheiro e a gente vai para as outras depois. Bom, a caução em dinheiro, na lei anterior, né, falava em caução de 3 meses de aluguel. Só falava isso. E que tinha que ser depositado em caderneta de poupança. Só dizia exatamente isso. E quando houve essa alteração, substituiu-se a palavra caução em dinheiro por caução, porque ela pode ser bens móveis e imóveis. E várias outras formas de títulos, né, títulos de crédito, etc. e tal. Penhor mercantil, uma série de... Hoje nós estamos usando, né, certificado de investimentos, títulos de... Enfim, vários títulos. Todo tipo de bem, né? Todo direito, todo tipo de bem pode ser dado como garantia. Não existe, até porque no direito civil, o que não é proibido é permitido, né? Então, a lei não proíbe, exatamente. Todo tipo de direito pode ser dado como garantia, né? Então, títulos de capitalização, né, pode ser utilizado como uma forma de caução. A questão do dinheiro é que havia 3 meses, né, de aluguel, e eu me lembro do Geraldo Beire Simões, né, que hoje está forte, firme com seus 90 anos, ele sempre dizendo que ele, lá no Congresso, ele várias vezes alterou a redação para dizer caução em dinheiro, ponto, sem falar em 3 meses. Mas acontece que, como havia muita pressão, né, dos inquilinos, né, através da dona Tereza, sobrenome não me lembro, que era atuante, né, que era presidente da Associação dos Inquilinos Intranquilos, e havia outros deputados, né, mais voltados para o lado do inquilino, e aí acabou saindo 3 meses. E ele veio debatendo várias vezes, tentando alterar, por isso que eu falei que uma das alterações que pode ser feita na lei é voltar à sua origem, né, do projeto anterior, se pegar o anteprojeto lá da frente, né, do Capanema, do Cantizano e do Beire, não falava em caução em 3 meses. Não obrigava que fosse só 3 meses. Poderia ser caução em dinheiro, qualquer valor. Então, esse é o ponto, né, que ficou em dúvida, porque se você, como diz o Geraldo Beire, em artigo que eu tenho aqui, e várias palestras que ele fez, como pode ser um imóvel de 1 milhão, pode ser uma aeronave, né, pode ser um navio, pode ser um automóvel, qualquer bem de qualquer valor, né? Por que quando fala em dinheiro tem que ser só 3 meses? É uma incoerência, né? Não tem sentido. Então, na prática, muita gente faz a caução em 4, 5, 6 meses, né? Mediante um contrato de livre e espontânea vontade das partes e tudo mais, e pergunta, e aí? E se a pessoa depois não concordar em entrar com a ação e ganhar a ação? Ele vai ter devolvido a diferença. Só. Não há uma penalidade, né? Não há uma penalidade em cima disso. Mas, de qualquer maneira, na prática comercial, principalmente as locações de menor valor, né, ainda predomina essa caução de 3 meses de aluguel, que é muito difícil quando surge o problema do imóvel ser entregue, né, devolvido, com problemas de pintura, com problemas de infiltração, ou com falta de pagamento. Há muita briga, muita discussão em cima disso. Porque essa caução, que seria uma garantia, é muito pouco
para resolver Vamos esse deixar problema as histórico. polêmicas mais para frente. Vamos deixar as polêmicas mais para frente. Vamos devagar para não assustar o pessoal. Vamos falar agora um pouquinho da caução de bem móvel e imóvel, se é penhor, se é hipoteca. Explica um pouquinho isso para a gente. Fala um pouquinho daquela decisão do STJ, que você comentou comigo. Bem, a caução de bens imóveis, né, ela, em princípio, ela não está configurada no Código Civil como direito real, né? Direito real, hipoteca, né, a propriedade, né, o penhor, etc. E tal. A caução não se constitui em direito real. E como direito real, você não leva ao registro de imóveis como tal, como caução, né? De toda forma, a caução de imóveis, sob a forma de penhor, ela é um direito real, né? O penhor, como bem imóvel, caução móvel, através de penhor, se constitui em um dos direitos reais. E Direito real de garantia, nada mais de próprio que isso, né? garantia, direito real de garantia, já a caução não é um direito real de garantia em si. Todavia, né, na prática, quando se chega ao registro de imóveis como a caução, né, a lei prevê que a caução é averbada, caução de imóvel averbada, e a caução de imóvel é registrada, só que registrada no cartório de documentos. Isso está na lei do inquilinato e está na lei do registro público. Entre os títulos objeto de registro na lei de registros públicos está a caução de imóveis. Imóveis aí entendido, títulos, etc. e tal, penhor e tudo mais. Tudo Já que com não for relação, imóvel, né? já com relação ao imóvel, a caução está prevista na lei de registro público como averbação. Contudo, é perfeitamente possível registrar esta, sempre seja como caução ou como hipoteca, que seria a segunda hipótese, sempre por escritura pública, que para levar ao registro de imóvel, seja para efeito de averbação ou registro, escritura pública. Agora, como você pergunta, mas como você disse que não pode ser registrado, que não é direito real? É sob a forma de hipoteca. Por que hipoteca? Porque a hipoteca ela pode ser registrada. Se é um imóvel, como muitos anos atrás, uma pessoa um locatário deixou um imóvel na Barra da Tijuca, que na época valor de 1 milhão, né, na Senambetiva, ali na praia do PP, hoje seria até maior valor, ele trouxe esse imóvel como caução. Para levar ao registro de imóvel, vamos fazer uma escritura pública, além do contrato de locação, né, tivemos que fazer escritura pública. Chegando no registro de imóveis, não se registrava como caução, apenas averbava. Então, fizemos uma escritura de constituição de hipoteca. É chamada hipoteca barra caução. Que a hipoteca é legal convencional. Não existe essa figura jurídica de caução, hipoteca. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial daqui do Rio de Janeiro, 77885, que é de 2008, do relator ministro Arnaldo Esteves, diz o seguinte: a hipoteca, malgrado não esteja expressamente elencada como sendo uma garantia locatícia, encontra-se implicitamente inserida na modalidade de caução. Então, é muito comum que uma empresa passe o seu controle acionário, passe o seu ativo para terceiros, né, e deixa para pagar eventuais dívidas futuras, né, trabalhistas, etc., que não existem ainda, deixam vários bens, vários bens, dependendo do valor da empresa, como essa hipoteca caução. É levado ao registro de imóveis. No momento que é Acaba sendo resolvida... uma opção barata também, né, Hamilton? Hein? De constituição de garantia. Acaba sendo uma opção barata de constituição de garantia, né? E bastante segura, né? Porque a hipoteca tradicional, seja legal ou convencional, ela pressupõe uma dívida já existente. Por exemplo, a pessoa financiou um imóvel e deu hipoteca. Então, aquele imóvel está garantido por hipoteca. A hipoteca de uma dívida já confessada, uma dívida já existente. Se ela não for paga, ela vai ser executada. A hipoteca caução, ela não é objeto de uma execução, porque ela não existe a dívida ainda. No momento que é entregue o imóvel, que entrega a chave, que é feito a resilição do contrato, a devolução das chaves, apenas um ofício do locador ao registro de imóveis e dá baixa naquela hipoteca caução. Né? Então, é uma forma... Ela é apenas a proteção de uma relação jurídica que está se constituindo por um contrato, né?
para Exatamente. que, Exatamente. para que dê segurança jurídica às partes de cumprimento de Exatamente. contrato, né? Exatamente. Exatamente. Então, Bom, vamos. essa hipoteca como Continuar. calção, né, que a princípio parece uma coisa estranha, mas existe, tanto que o próprio STJ reconheceu em 2008 como a prática do mercado, né, já existe isso há muito tempo, é uma realidade. Né? Agora, com relação, então, à calção, assim, se esse imóvel for vendido, é importante que se esse imóvel for vendido, ele não vai haver obstáculo no registro de imóvel registrar essa escritura, porque esta garantia ela permanece com o adquirente. O adquirente tem ciência de que existe aquela garantia de uma locação. Então, o Ó, você está imóvel me pode ser boicotando, vendido. hein? Você está me Hein? boicotando porque você está me boicotando porque você está antecipando as polêmicas. Ah, ok, Você não vai ok. ficar assim, não, que eu vou trazer polêmica nova, hein? Tá bom. Não adianta, Então, não adianta mas a você ir acabando com questão. as minhas polêmicas, não. Tá bom. Então, essa aí, eu vou pular o restante. Vamos passar, então, para a questão da calção de imóveis, né? Então, a Isso. calção de imóveis, que é registrada, não averbada, registrada no título dos documentos, ela pode ser de qualquer tipo de bens, né? De um automóvel, que é um bem não imóvel, um título, né? Verdade. Qualquer coisa, título de capitalização, né, que dá uma renda, né? Pode ser, enfim. E até mesmo o cartão de crédito. Né? O cartão de crédito foi, foi lançado pela Caixa Econômica uns anos atrás, até com propaganda na televisão, mas não foi para frente. Mas em outros países, né? Eu conheço especificamente no caso da Flórida, o cartão de crédito é utilizado normalmente. Você chega como você vai num navio, você passa o cartão, né? Ali quando vai entrar no navio, aquele cartão fica lá. Você vai alugar um carro numa locadora de automóvel, você passa o seu cartão. Né? Você vai no hotel, não é todo hotel, mas um hotel que é um resort, você passa o cartão. Né? E assim também pode acontecer no Brasil com a locação. Não há nenhum impedimento. É uma forma de calção via cartão de crédito. É uma garantia que a pessoa não precisa todo mês ir lá pagar. Você vai abatendo aquilo naquele crédito, naquela calção que foi dada através do cartão de crédito. Só não é utilizado, Então, não é amigo, usual, mas é possível. você acha que poderia também se enquadrar nessa calção de bem imóvel um direito de crédito do locatário? Por exemplo, eu sou credor de uma dívida, eu sou locatário e eu coloco como garantia nesse contrato de locação o meu direito de crédito com terceiro. Você acha que é cabível isso? Se É enquadraria cabível. nessa espécie? Sim, sim, é cabível, mesmo porque nós estamos falando que poderia ser a calção em bens móveis, em dinheiro e títulos e ações. Então, o parágrafo 3º do artigo 38 fala títulos e ações, que poderá ser substituída em caso de concordata, falência, liquidação da sociedade. Na época não havia ainda a recuperação, mas então, se tem o título previsto, bens móveis, imóveis e títulos, né? Títulos aqui está bem genérico, então pode ser um título de crédito com um terceiro. É um exemplo só para deixar mais claro para o pessoal. Primeiro, agradecendo a Luísa aí a presença, está dizendo que a inteligência do Hamilton, querido transcende sempre à frente. Obrigado aí, Ana Luísa, pela Eu que participação. agradeço. Dizer ao pessoal que as perguntas podem ser colocadas, que a gente vai deixar um tempinho de perguntas ao final, tá bom? Então, vou dar um exemplo para ver se o senhor concorda com esse exemplo para a gente fechar esse bloco. O senhor, por exemplo, é advogado, tem lá seus contratos de honorários milionários, que a gente sabe, o senhor disfarça, mas a gente sabe que tem. Então, digamos que o senhor tem um contrato com uma construtora, falando sério, um contrato alto, mensal com uma construtora, vou chutar aqui um valor, 15 mil por mês, por exemplo. O senhor vai alugar um imóvel. Ao invés do senhor colocar o senhor sabe que essa empresa construtora é uma empresa sólida. Ao invés do senhor colocar um imóvel ou um seguro-fiança, o senhor pode atrelar a garantia a esse contrato de honorários, né? Informa a Perfeitamente. consultora, por exemplo, havendo inadimplemento, eles descontam do seu contrato de honorários e pagam direto ao locatário. É por aí? Pode ser feito. Pode ser feito mesmo Não tem porque impedimento legal, né? é, pode ser feito mesmo porque, não sei se você lembra, quando começou o título de capitalização, havia muita dúvida, né? Se era, não está previsto na lei do inquilinato e tudo mais. Mas, na verdade, ele está previsto como uma calção, né? Uma forma de calção, né?
que substitui aqueles 3 meses de aluguel. Você pode botar 10, o valor de 10 meses num título de capitalização, que depois você recebe aquilo corrigido. Né? Também havia muita discussão na época quando foi lançado. Né? Então, perfeitamente possível que você atribua um crédito desse, um recebimento de honorários, como garantia. Desde que a empresa seja sólida e que a parte contrária aceite. Né? Exatamente. Uma vez que aceite, não vejo problema nenhum. Né? Nenhum problema. Vamos avançar um pouquinho, então? Eu tô anotando algumas perguntas que estão surgindo, alguns comentários, a gente joga para o final para fazer, tá bom? Ok. Vamos falar um pouquinho das questões polêmicas que a gente tinha separado? A primeira delas, eu vi uma decisão, queria que você comentasse, dizendo foi o seguinte, até meio engraçado essa decisão. O locatário saiu do imóvel, ele tinha uma caução, ele saiu do imóvel e deixou dívidas de energia. E aí o locador, o que ele fez? Ele pegou a caução e pagou a dívida de energia do locatário. O que você acha disso? Explica um pouco essa confusão de relações jurídicas aí, para o pessoal poder entender por que não poderia ter feito isso, né? Na verdade, essa garantia é uma garantia de pagamento da inadimplência, garantia de aluguel. Né? Ela não é garantia para fins de pagamento de despesa de energia, nem da reparação do imóvel. Né? Na prática, a gente sabe que quando termina uma relação locatícia, que tem que o imóvel ser devolvido, pintado e tudo mais, acaba se utilizando essa caução de forma indevida, né? Mas mediante acordo. Na prática, a caução é para pagar, a caução em dinheiro para pagar o aluguel, né? Não é para pagar outras despesas, na prática, pela lei. Mas na prática acontece muito isso, de pagar outras despesas que não são relativas ao aluguel em atraso. E a jurisprudência, inclusive, autorizando que seja utilizado em reparos, etc. Mas não é o caso, como em outras legislações que a gente tem, né? Outras legislações que prevê expressamente há uma forma de caução para garantir a integridade do imóvel, há uma caução prévia para garantir a própria locação, assim, mas aqui não há. Só há uma garantia para efeito de pagamento do aluguel, para garantir o aluguel. Pois é, e aí sendo para garantia do aluguel, a relação de concessionárias, né, do locatário com as concessionárias é uma relação pessoal, que nada tem a ver com o locador, né? Então ele não poderia usar dessa caução, que é uma garantia de crédito dele, para pagar crédito de terceiro, sem a autorização do locatário, né? Exatamente, porque assim como o condomínio acompanha a coisa, né? O IPTU acompanha a coisa, a água, gás e energia são personalíssimas. Né? Elas são do locatário, são daquela pessoa que fez a inscrição lá na concessionária. Então, o devedor não é o imóvel, não é o locador, mas é o locatário. Caberia ao locador demonstrar a rescisão do contrato e pedir a transferência da conta para o nome dele, e essa dívida ficaria vinculada ao CPF do locatário. A gente sabe que, na prática, a concessionária dificulta, ela exige o pagamento, mas é uma pressão comercial, isso não é jurídico, né? Então, assim, ele não poderia se valer desse expediente, não é isso? Exatamente. Tem várias jurisprudências, em que não pode desligar a luz, né? Não pode impedir a religação de luz em nome do proprietário se o locatário, se o inquilino, deixou a dívida para trás. São dívidas diferentes, são devedores diferentes. Né? Exatamente. Vamos para um outro ponto aqui, que a gente viu. Quando a caução de bem imóvel, essa daí eu acho bem interessante. Quando a caução de bem imóvel atinge bem de família. O que a jurisprudência tem mostrado quanto a isso, doutor Hamilton? A jurisprudência tem mostrado que não cai na lei da impenhorabilidade. Da mesma forma que o bem do fiador, né, ele não está sujeito à lei da impenhorabilidade, da mesma forma, um bem dado em caução pelo próprio inquilino ou por terceiro, se tiver que haver uma execução, ele não cai na lei da impenhorabilidade, não cai na lei do bem de família. Ele está fora porque é uma garantia, né, que se aplica aí aquele princípio que está inserido, aquela exceção, né, na lei da impenhorabilidade relativa ao bem do fiador, mesmo que seja o único bem do fiador. Infelizmente, para o fiador, mas essa é a realidade. Pois é, isso é um caso seríssimo, né? Porque, às vezes,
no afã de querer alugar o seu imóvel, o locador aceita o bem que é apresentado, porque é um bem que garante tranquilamente eventuais débitos locatícios, mas ele não observa que aquele bem pode ser caracterizado como bem de família do locatário e, portanto, embora seja dado como caução, não vai ser penhorado, né? Isso é gravíssimo, né? Exatamente, exatamente. Decisões do STJ reiteradas sobre isso. Muito cuidado, então, pessoal, porque realmente no meu entendimento, no meu humilde entendimento, se é que vale para alguma coisa o meu entendimento, isso é um venire e contra factum próprio, né? Você você agir é contraditório você dar um imóvel como garantia e depois você não poder ter ele penhorado. Enfim, mas decisões do STJ não se discutem, se cumprem, então cabe ao advogado, cabe ao administrador de imóvel, ao locador de um modo geral, ter esse cuidado, porque senão a garantia ali vai ser só pro forma, né? Temos um outro ponto aqui interessante, doutor Hamilton, que é a desnecessidade de averbar a locação na matrícula do imóvel para você averbar a garantia. Explica um pouquinho isso aí para o pessoal, por favor, doutor Hamilton. Bom, a locação ela tem que ser registrada quando você tem a cláusula de garantia, né, daquela locação, mesmo no caso de alienação, né? E muitos contratos não têm essa cláusula e nada impede que haja o registro daquele contrato, do caso de hipoteca, né, calção e hipoteca, nada impede. Não há necessidade de averbar a locação, basta o registrar, basta fazer o registro de contrato à parte, né, que é de calção. A não ser que se no mesmo contrato haja as duas situações. Primeiro, o imóvel está sendo objeto de uma garantia de não transferência, né, para manter a locação indefinidamente, como acontece com o fundo de comércio, acontece com as agências bancárias, com grandes lojas de comércio, que não podem ficar restritas a 5 anos. Então, essa cláusula de manutenção da locação em caso de venda. Mas há contratos que podem não ter essa cláusula, nem por isso eles deixam de ser registrados na matrícula do registro de imóveis, havendo esta calção. Uma coisa não depende da outra, são independentes. É porque são institutos diferentes, têm finalidades diferentes, né? Totalmente diferentes. Então, para você averbar a garantia, é para você dar publicidade a terceiros, para aquela garantia valer perante terceiros, e aquele imóvel, por mais que seja comercializado, quem adquire fica sabendo, né? Enquanto que quando você averba a locação, tem uma outra finalidade, que é para prevalecer o contrato de locação em caso de venda, né? Exatamente, exatamente. Outro ponto que eu queria colocar aqui é a possibilidade de venda do imóvel calcionado. O que o senhor teria para dizer para a gente sobre isso? Como essa hipoteca não é uma hipoteca de dívida, né, não está cumprindo um cronograma de pagamento de dívida, é uma hipoteca calção, ou a própria calção, se ela for averbada, ela não impede a venda, porque a pessoa que está adquirindo, ela apenas tem que fazer menção, né, que tem conhecimento da existência desse gravame, né, que não deixa ser um gravame, mas ele é garantidor de caso haja inadimplência. Então, eu já tive essa situação concreta em São Paulo, né, em que houve a negativa do registro de imóveis em registrar, e eu fiz um levantamento de dúvida e tudo mais, mas não chegou nem para vários registros públicos. O próprio cartório acabou registrando a venda, né, de uma pessoa que tinha um crédito com relação ao devedor. Ele tinha esse imóvel, aliás, eram 3 imóveis com essa garantia de calção hipotecária, hipoteca calção, e acabou sendo registrada com a ressalva de que os adquirentes tinham noção, né? Era uma hipoteca de 5 anos, já tinha passado os 5 anos, não houve execução, não havia nenhuma possibilidade de ser executada, então a compra foi tranquila, não havia problema, mas o cartório de registro de imóveis inicialmente criou dificuldade no registro dessa venda.
e acabou registrando, porque não havia, justamente, não era uma hipoteca que pudesse trazer aquele imóvel uma futura penhora. Primeiro, era uma hipoteca de uma garantia, né, de uma possível, né, dívida futura que acabou não acontecendo. Agora, um Então, ponto que me não há surgiu, problema de vender imóvel, né, havendo esse tipo de caução barra hipoteca. uma questão que me surgiu agora, viu o que o senhor acha? Digamos que o locador ele fez a análise antes de calcionar o bem e ele percebeu que esse bem não é bem de família. Então ele foi lá e fez. No curso da locação, esse bem é vendido, porque, como o senhor falou bem, o fato da caução não torna o imóvel nem indisponível, nem inalienável. Então ele pode ser vendido. Quem adquire sabe desse gravame, né? Sabe da possibilidade de amanhã ter algum problema por conta de uma futura eventual dívida locatícia. Agora, digamos o seguinte: esse adquirente, para o vendedor, não era bem de família, mas para o adquirente pode passar a vir a ser bem de família. E aí? O locador, que inicialmente fez essa análise e viu que não era, na pessoa um, na pessoa 2, o novo adquirente, que passe a ser, como é que fica essa questão? O que o senhor acha? O bem de família, para ele ter validade contra terceira, tem que ser levado ao registro, né? No caso de ser levado ao registro e o locador tomando conhecimento, ele pode inicialmente pedir a substituição dessa garantia, né? Pode dar o contrato por rescindido por descumprimento, né? Porque aquele imóvel, embora ele não esteja impedido de ser alienado, na verdade foi dado um gravame, que é o bem de família, que pode gerar, né, essa dúvida. Eu mencionei anteriormente, pode ter gerado um pouco de confusão, porque até o Supremo Tribunal já decidiu, né, que o bem de família, ainda que seja um único de fiador, ele é possível de ser executado, penhorado, executado. Nesse caso, não, porque não está previsto expressamente. Há uma ou outra decisão por analogia, mas, em princípio, realmente não se aplica o bem de família. Quer dizer, o bem de família, sim, protege, nesses casos, em que não é um bem do fiador. É um bem, que o bem do fiador está previsto expressamente, né? Mas, nesse caso, não está previsto de forma expressa, por isso que ele não está impedido de ser... quer dizer, ele tem essa proteção, né, do bem de família. Mas, se houve um bem que não era e passa a ser, aquilo poderia ser questionado futuramente, gerando, né, uma rescisão, um pedido de A substituição da perda da garantia. garantia, né? É. É bom avisar a todos, né, que normas restritivas de direito, né, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família, elas são interpretadas de maneira restritiva também, né? Tem uma interpretação restritiva. Então, basicamente, o que está previsto lá de exceção da impenhorabilidade é o que vale. Não se tem uma interpretação extensiva, né, muito elástica disso, né? Por isso o senhor está colocando isso. Aproveitando, Exatamente. então, isso que o senhor falou, de que, sendo caracterizado como bem de família, perde-se a garantia. É importante a gente ressaltar também a questão que, quando você tem uma dívida superior à caução, esse contrato, para fins de despejo liminar, é considerado sem garantia, né, Hamilton? Exatamente. Quando houve essa alteração, né, da legislação, criando esse despejo liminar, né, em determinadas situações, um deles, quando não há garantia, né, então possibilitando essa liminar em 15 dias, então, logo no começo, houve algumas ações de despejo pedindo a liminar, em função de já não ter mais a garantia. A pessoa tem uma garantia de R$ 1.000 por mês, 3 meses, 3.000, e a dívida já está em 10.000, né? Então, a garantia já não mais existe. No início, alguns juízes davam essa liminar, depois de provado que havia já passado o tempo e tudo mais, e outros não. Hoje em dia, eu entendo que está consolidado, porque eu trouxe aqui uma decisão bem recente, da desembargadora Cláudia Teres Menezes, Quinta Câmara Civil, que diz assim: ação de despejo por falta de pagamento acumulado de cobrança. Pedido de concessão de liminar de despejo inaudita altera a parte, com fundamento no artigo 59, parágrafo 1º, 11 da Lei 8.245. Valor do débito que supera em muito
a caução em dinheiro, contratualmente prevista. A ausência de garantia que autoriza a concessão da liminar, provimento do recurso. O juiz não tinha dado, mas o tribunal deu e tem dado. Sim, verdade. Muito bem colocado. Falando nisso, até eu me lembrei que eu tive uma. Você fez uma observação. Quando supera em muito, eu tive uma que superava muito pouco. Muito pouco. Porque ele tinha deixado uma caução, o locatário já avisou ao locador que não pagaria. O cliente nos procurou e a gente falou: olha, então, ao invés de a gente entrar com uma ação agora, que você ainda tem um resquício de caução, vamos esperar esgotar e a gente entra com a liminar. Sei lá, uma questão de 2 meses é mais rápido a liminar, né? Então tinha superado muito pouco. Tinha acabado de estourar a garantia, a gente entrou com a ação e não foi dado liminar, nem pelo juiz, nem pelo tribunal, porque eles disseram que a diferença era muito pequena. Olha que curioso. E eles não consideraram que os aluguéis vencendo ainda, né? Um despejo demora. A diferença é pequena hoje, mas com o passar do tempo isso vai aumentar muito. E não foi dado nem a liminar, primeiro nem segundo grau. Estamos indo ao STJ para ver se a gente consegue essa liminar. Outro ponto que o senhor colocou e que eu vi algumas jurisprudências dizendo o seguinte, que embora a caução tenha originariamente a função de cobrir dívidas de aluguel e encargos, ela pode ser utilizada para pagamento de reparos no imóvel, quando ficar caracterizado, né, que é uma responsabilidade do locatário, ficar aprovado e tal. Também tenho visto algumas decisões nesse sentido. Porque se você for analisar o Instituto da Caução... Acaba compensando, né, uma coisa com a outra também, né? Se for analisar o Instituto da Caução como garantia da locação, né, ele não, diferente da temporada, que há uma caução, né, prevista especificamente para reparo, né, de bens móveis e tudo mais, na prática da locação de temporada. Mas no caso de uma locação normal, residencial, 30 meses, não há esta finalidade. Mas na prática, eu tenho visto várias decisões judiciais de que o juiz, por uma questão muito ordem prática, porque você tem que pegar um valor e pagar para a pessoa. Depois a pessoa tem que te repor aquele valor para poder fazer a reparação. Compensa, né? Então aí faz uma compensação. Isso tem sido muito, muito adotado na prática, porque aí é um julgamento de ordem prática, né? Fora um pouco daquele sentido literal da palavra, né, do texto legal, mas questão de ordem prática. Tem sido muito aceito, né, pela jurisprudência, e eu sempre aconselho que seja feito isso sob a forma de acordo, né? O acordo é para isso mesmo, a mediação é para isso mesmo. Lá no centro de mediação lá do Sejus, que nós fizemos muito isso, né? É muito comum você compensar uma coisa com a outra. Bom, estamos encaminhando para o final. Prazer enorme receber o senhor aqui. Um conhecimento que vai desfilando o conhecimento com uma facilidade enorme. A gente fica aqui só curtindo isso. Muito bacana. Eu confesso que ainda tenho um pouco de dificuldade de acompanhar os comentários. E eu peguei alguns aqui e vou jogar para o senhor ir fazendo um bate-bola comigo para a gente já se encaminhar para os agradecimentos finais. Pode ser? Pode ser. Primeiro perguntaram se a live ficaria gravado. Sim, vai ficar gravado, tá? Aqui no Instagram da comissão. Uma pessoa fez um comentário sobre a caução ser, pela lei, por uma interpretação literal, só para a garantia do aluguel. E o senhor fez um comentário no início que ela poderia abranger um pouco mais. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre isso para responder o colega e eu avanço nas outras. Vai lá. Exatamente. A caução ela tem o objetivo de garantir o aluguel, né? Garantir uma dívida, um pagamento, né? Como um imóvel, se você dá um imóvel em garantia e a locação não é paga, você pode levar aquele imóvel, penhorar o imóvel e levar a leilão para poder pagar a dívida. Da mesma forma, uma caução em dinheiro tem essa finalidade. Mas, na prática, né, tem acontecido, como eu disse, já com decisões da jurisprudência fortes, né, e já persistentes há algum tempo, de utilizar esta garantia para reparos no imóvel. Porque realmente não tem sentido você exigir, né, que a pessoa faça um reparo, uma pintura, fique imóvel 1 mês, 2 meses fechado, peça 3, 4 propostas, né,
e enquanto você pode pegar aquele dinheiro, usar, né, e depois fazer a compensação. Isso na Não, prática e tem também sido. não, e a colocação também no sentido de que a caução poderia abranger também os encargos, não se limitar só aos 3 meses de aluguel, né? O senhor falou Assim, que não teria maior problema, embora a lei não preveja. Desculpa, pode falar. o contrato pode prever perfeitamente. O contrato pode prever E que isso. o máximo Ela de problema será, seria a devolução do excesso, né? é, ela será que aquela caução dada de tanto 3 meses, né? A caução ou mais que ela pode ser usada não só para garantir o aluguel, como para reparos, né? Que aí há a concordância das partes, né? Na época que saiu a lei, em 1991, né? Nós estávamos muito presos ao dirigismo contratual, né? A filosofia de que o Estado é que dirigia, né? E hoje, nós temos quase 30 anos depois, nós temos a liberdade contratual, né? Nós temos a liberdade contratual. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, ele criou várias alternativas da modificação do contrato, a teoria da imprevisão passou a ser, não uma teoria, passou a ser uma disposição legal. Então, hoje em E a dia, lei de a liberdade liberdade econômica veio contratar, ratificar isso, né, Milton? hein? A lei de A liber... liberdade econômica, que é recente, veio ratificar isso, né? Vai retificar isso. A liberdade contratual, isso foi muito estudado, muito discutido, muito escrito nesses últimos tempos por causa da pandemia, né, com vários artigos sobre essa questão da liberdade contratual, de contratar e de rever os contratos. Contratos passaram a ser onerosos, passaram a ser difíceis para quem está, por exemplo, no shopping, fechado, tem que pagar aluguel e tudo mais. Então, essa liberdade contratual, ela permite perfeitamente que você coloque, né, a caução com a finalidade também de fazer reparações. Na prática, já Outra pode coisa, fazer, mas é preferível que conste assim no contrato. outro Como a comentário base que foi contratual. colocado aqui, desculpa, outro comentário que foi colocado aqui foi sobre a caução por cartão de crédito. Pediram para o senhor explicar um pouquinho mais. Bom, eu tenho experiência, né, especificamente né, da Flórida, lá, e que ele tinha um imóvel alugado, né, tinha caução, né, não só a caução inicial, como a caução para garantia da entrega do imóvel em condições, em vez dele ter que consertar, aquela segunda caução era para garantir especificamente a integridade do imóvel. Ele passava o cartão de crédito, passou o cartão de crédito no primeiro dia da locação, o aluguel já era cobrado de forma antecipada, o primeiro mês, né? Além da caução, ainda tinha pagamento antecipado. E eu ainda fui aqui no Brasil, né, né, o garantidor, eu fui o fiador. Então, lá não tem essa diferença, né, de não poder ter dupla garantia. Ela tem tem 3 garantias ao mesmo tempo, né? Então, o cartão de crédito, como eu falei no início, você vai viajar de navio, vai num hotel, vai alugar um carro na locadora. O que você faz? Em primeiro lugar, para alugar um carro, você passa o cartão, né? Então, é perfeitamente possível chegar numa administradora, né, e passar o seu cartão, ficar ali aquele cartão registrado para pagar o aluguel. Há alguma lei proibindo? Não há lei proibindo. Então, basta que as partes assim contratem. A prática do mercado não existe isso no mercado, mas é possível. E como eu falei, a Caixa Outro Econômica, ponto. cerca de 3, 4 anos atrás, lançou esse produto, chegou a fazer propaganda. Eu cheguei a dar numa aula lá no Secov, distribuir até um prospecto da Caixa Econômica sobre essa modalidade, só que na prática não vingou. Mas é perfeitamente possível você ter. Imagina uma garantia que você tem um cartão de crédito da pessoa já no seu controle, né? Na medida que vai vencendo o lugar, você vai lançando aquele cartão. Então é perfeitamente possível, Outra só que coisa, não doutor tem Milton. sido utilizado na prática. Surgiram mais 2 perguntas agora em cima da hora. Uma sobre título de capitalização, eu vou deixar essa para a semana que vem, lembrando que são 4 lives, cada uma sobre uma garantia locatícia. Tivemos semana passada sobre seguro, fiança, que já está gravado na comissão. Hoje, caução. Semana que vem, sessão fiduciária com Marcelo Borges. E na última semana desse mês, na última quinta-feira desse mês, sobre fiança. Então, vou deixar essa pergunta para a semana que vem. A senhora vai ter que olhar semana que vem, desculpa. É O título Alcineia. de capitalização, na verdade, é uma forma de calção em dinheiro, calção em imóveis.
né? É uma forma de O uma hack, forma de calção. só para não perder essa última aqui, doutor Hamilton, o hack Salvatore, ele está perguntando o seguinte: se o bem de família pode ser penhorado se ele for dado como garantia de calção sem o conhecimento do locador. Repete essa resposta aí, porque eu acho que ele não estava no início. Por favor, doutor Hamilton. Isso aí ficou realmente uma dúvida, porque o bem de família ele não é passível de penhora, né? Em si, o bem de família não é passível de penhora, ele está fora da penhora. Por isso, muita gente cria um bem de família para evitar uma penhora, né? Para proteger bem de família e tudo mais. Agora, no bem de família do fiador, né? Ainda que seja o único bem, e seja considerado bem de família do fiador, ele não está sujeito realmente à penhora, ele está protegido. Agora, quando uma pessoa dá em calção um imóvel, seu ou de terceiro, e esse imóvel está em bem de família, a pessoa que vai receber não vai aceitar. Mas se posteriormente ele venha a se constituir em bem de família, então ele não vai estar dentro dessa exceção. Ele poderá, quer dizer, ele estará dentro da exceção ao contrário. Ele estará mas eu acho que ele deve colocar o bem de família, não o opcional, o legal, aquele da 8.009. Sim, daquele da 8.009. Ele não está fora daquela 8.009. Ele não é exceção. Ele seria o bem de família. Ele é impenhorável. Seria penhorável. Seria penhorável. Penhorável? Nesses casos, sim. Porque ele, aliás, nesses casos ele seria impenhorável. Impenhorável, perfeito. Ele só é penhorável. Houve uma confusão, porque ele não é penhorável quando ele é bem de fiador. Quando ele é do fiador. E o fiador só tem um único imóvel. Essa matéria chegou a cair no Supremo, o ministro Carlos Helder, depois voltou atrás. Né? Um trabalho que houve do Secov, na época, com recurso e tudo mais. Então, só para fechar a ideia para o amigo que fez a pergunta, quando o bem é dado como calção e se conclui que ele é bem de família legal, ele é impenhorável mesmo assim, tá? Cuidado. É impenhorável. A gente está repetindo isso para que frise bem. STJ tem várias decisões nesse sentido. Isso. Quando é de fiador, não, mas quando é calção, sim. Impenhorável. Impenhorável. Houve uma confusão sobre fiador e calção. No caso, é impenhorável. Continua impenhorável. Impenhorável. Embora tenha sido dado como garantia. Tem mais algumas perguntas, doutor Hamilton, que infelizmente não vai dar o tempo, não vai permitir a gente fazer, mas colocando de repente aí no Instagram da comissão, eu passo depois do doutor Hamilton, ele, enfim, acho que responderia sem problema, né, doutor Hamilton? E a gente manda a resposta para o interlocutor. Queria te agradecer muito sua participação. Foi um prazer realmente receber o senhor aqui. O senhor sempre foi um ícone para a gente. Tenho certeza para que muitos que estão aqui sempre foi uma referência e para mim é um prazer enorme, como membro da comissão, representar a comissão, fazer essa live. Agradecer ao Zeca Lira, presidente, agradecer ao Carlos Gabriel Feijó, nosso vice-presidente, e te dar as palavras aí para as considerações finais. Eu novamente agradeço ao Carlos Gabriel Feijó, o Zeca Lira, né, e ao Luiz Arechabala, que é um nome que eu custei a aprender, né, que é um nome difícil, mas já consigo. Aliás, amigo, é a primeira vez que a gente já conversou várias vezes, mas é a primeira vez que a gente fala de direito, né? Mas então. Já falamos sobre vários outros assuntos, mas direito é a primeira vez. Até falei ontem com o Egito, né? Falei ontem com o Sender também, o filho, né? Leandro, que essa turma jovem, eu não sei como é que consegue fazer tanta live, tanta palestra, né? Eu não consigo acompanhar. Eu assisto uma ou outra, é muita coisa. Então, vocês estão de parabéns, porque estão fazendo realmente, nesse período de pandemia, estão trazendo muito conhecimento, muita luz, porque a gente não tem tempo, às vezes, de sair, já que está em casa, né? Eu dou parabéns a vocês aí, os jovens, né? Do direito, brilhantes, e que estão com a nova tecnologia que nós estamos aprendendo agora. Você já conhece aquilo desde os videogames, né? Já tem facilidade. Então, meus filhos é que me ajudam aqui toda hora, aqui, porque cai toda hora. Então, eu agradeço muito e espero que a gente possa continuar junto nessa batalha aí, né? E que essa pandemia passe logo para a gente rever todo mundo aí. Muito obrigado. Bom, então, antes de encerrar, só vou fazer mais uma vez o convite a todos os amigos. Já está gravado, são 4 lives, cada uma de uma garantia. Semana passada, com o Luiz Felipe sobre seguro-fiança, está gravado. Essa nossa de hoje, sobre calção, com o doutor Hamilton Quirino,
ficará gravado também na comissão. Semana que vem, quinta-feira, às 16 horas, com Marcelo Borges sobre cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. E na última quinta-feira do mês, o doutor Arnon Velmovitz, que também é complicado o nome, não é só o meu, vai falar sobre fiança. Quer dar a última palavrinha aí, Hamilton, para se despedir do pessoal? Sim, agradeço aqueles que tiveram a paciência de ficar até aqui, né? E tiveram a paciência aí. Feriado, Desculpa né? aí algum percalço, porque o Luiz é bastante... As perguntas dele são muito fortes, assim, diretas, assim, né? E às vezes tem que pensar antes de responder e não dá tempo. Esse bate-bola é muito rápido. Mas eu agradeço a presença de todos aí. Um abraço aí, um beijo para você, Hamilton, a todos que tiveram. Obrigado aí mais uma vez. Vamos encerrar aqui, pessoal. E desculpe a quem não conseguimos fazer todas as perguntas. Fica para a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Paz e saúde para todos. Tchau.